o Lula, que o Dilma, beneficiar ditadores em todo o mundo. Né? Nós levamos um calote já de 500 milhões de dólares. O Brasil levou um calote de 500 milhões de dólares nessa ideologia. Só para dar um número. O calote é absurdamente alto. É 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais foram jogados no lixo nesse calote com essa ideologia de ditadores. O PT, né, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e 2 apoiaram ditadores pelo mundo. Né? Mas olha, veja só. Nessa política externa. Tem duas questões aí. Por exemplo, ninguém critica os Estados Unidos, por exemplo, por negociar com a Arábia Saudita. Uhum. Ninguém critica. O pessoal cai em cima de Cuba, que é uma ilhazinha desse tamanhozinho aqui, porque é uma ditadura e tal, mas os liberais adoram a China. Que é uma ditadura tão violenta quanto. Rompou, que é um libertário. Rompou, que é um libertário. Então, essas questões precisam ser ditas. Por que você tem que criticar uma ditadura que é a Cuba e elogiar uma ditadura que é a China, porque lá os trabalhadores são produtivos, etc. Mas produtivos sob um tacão violento de uma ditadura, de um partido único. Só um ponto antes de então passar é o seguinte, critique Cuba, mas critique China também. Só um ponto, Plínio, tá? antes de passar critica para também a Arábia Saudita, você que mata jornalistas há, dentro da embaixada. Você fala que não há crítica nos Estados Unidos, há crítica. Os libertários criticam fortemente a política externa americana, inclusive o grande nome que fez isso durante muito tempo é chamado de senador não, conhecido como Ron Paul, que tem um trabalho sensacional criticando a péssima política externa americana, que é terrível, assim como a política externa brasileira nos últimos anos foi terrível, certo? Principalmente apoiando ditadores. Não existe ditadura boa. Não existe ditadura boa, não é porque eu defendo uma ideologia ou outra que a ditadura vai ser boa. A ditadura militar do Brasil é péssima, a ditadura cubana e a ditadura chinesa são péssimas, igualmente. Uma questão é a ética pessoal, outra questão é o que o Estado precisa fazer. Tá, mas Plínio, só aqui para esclarecer... O tipo de negociação que ele precisa fazer. Então, aí é diferente. Eu digo o seguinte, olha, o PT já deveria ter condenado a Venezuela, mas o Estado brasileiro tem que ficar distante dessa questão. Durante os governos Lula e Dilma, por exemplo, inclusive pela oposição venezuelana, o governo brasileiro era visto como um fator moderador, que poderia ajudar no diálogo lá. Tá. Hoje não mais. Hoje não mais. Tenho que chamar o intervalo. Isso é ruim para o país, é ruim para a Venezuela, é ruim para o Brasil. Tá certo? Eu tenho que chamar o intervalo, mas, Plínio, só antes para esclarecer aqui, porque eu acho que eu te fiz uma pergunta no início, né? Dos 8 nomes que nós mencionamos aqui da equipe do Bolsonaro, que ele já anunciado para a equipe do próximo presidente, o Rodrigo criticou 2, apoiou, elogiou 6, e aqui o nosso ouvinte também faz a mesma pergunta aqui, o Luciano do Eusébio. Ô, Plínio, afinal, como é que ele pergunta? Bolsonaro não escolheu certo nenhum ministro, isso? O Paulo Guedes cortar gasto. Eu acho que não é assim que vai resolver o problema do país. Né? Você teria que ter outro... Cortar. Se isso acontecer, nós vamos ver o lugar que o país... O Marcos Ponce eu não tenho nada contra, é uma pessoa lá que parece que gostou de, enfim, fazer as tarefas que ele fez, etc. O Sérgio Moro, para quem gosta de misturar justiça com política, é uma ótima escolha. Né? Um cara que atuou politicamente como juiz e foi convidado, então é uma ótima escolha. Os outros aí, Tereza Cristina, agricultura e meio ambiente. Até os ruralistas querem que fique separado isso. Porque você cria por que eles querem que fique separado? Porque tem muito país que não compra soja, etc., de lugar que desmata. Então, você precisa ter uma vigilância sobre isso. Então, não acho que seja legal. E essa moça aqui é conhecida como a rainha do agrotóxico. Tá certo. Né? Ok, então. Então vamos aqui a um rápido intervalo. Lembrando mais uma vez aqui, convidando os nossos ouvintes a participarem do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981665589. Também acompanhando a transmissão pelo Facebook, o Povo CBN, que parece que teve um problema no áudio, mas já voltou, está tudo resolvido. Quero lembrar também aqui aos nossos ouvintes, reforçar que o horário do Toque Esportivo, que antecede aqui o Debate do Povo, o Toque Esportivo começa às 9h40 e aqui o Debate do Povo às 10 horas da manhã, tá bom? Nós voltamos daqui a pouco. Também mais uma lembrança aqui, que é de convidar os ouvintes a participarem da enquete que vai decidir o tema do Debate do Povo da próxima sexta-feira com a Sociedade de Debate. Podem votar pelo telefone, pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e os temas são Estatuto do Desarmamento e 2, República. É a forma de governo ideal? É isso, participe. É muito importante a sua participação, querido ouvinte. Muito obrigado e até já.
escute a equipe já anunciada aqui do presidente eleito. Estamos aqui presentes no estúdio, Rodrigo Marinho e Plínio Bortolotti, sempre com a participação dos nossos ouvintes, pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Temos aqui várias participações do ouvinte, mas antes quero lembrar mais uma vez que os ouvintes também podem decidir o tema do debate do povo da próxima sexta-feira pelo telefone, ligando para o nosso telefone ou participando pelo Facebook, Instagram e Twitter. Os temas são Estatuto do Desarmamento e 2, República. É a forma de governo ideal? Ou você, ouvinte, escolhe o tema da próxima sexta-feira aqui do programa Debates do Povo. Então temos aqui algumas participações de ouvintes. Temos aqui, por exemplo, o Nelson Augusto aqui pelo Facebook. Ele diz: só foi o Plínio questionar o fato de Bolsonaro até ontem não anunciar algo de positivo para o seu governo, que foi divulgado hoje. Algumas foram divulgadas hoje, né? Algumas possíveis ações nas áreas da cidadania e no combate para o tráfico de drogas. Será que o pessoal do Bolsonaro teve acesso ao programa de ontem? Pergunta aqui o nosso ouvinte Nelson Augusto. Eu gosto de ironia, eu gostei. Eu gosto de gente irônica. Não, ele tá falando sério, pô. Não, é ironia, ele tá ironizando. O Mauro Souza, taxista da Praia do Futuro, ele diz: este governo é cheio de nó pelas costas, começando pelo Bolsonaro, Furnas, Lava Jato, Paulo Guedes, fundos de pensão, todos envolvidos em processos, todo mundo aceitando tudo. Por que o medo de combater? Bolsonaro, Lava Jato? Aqui o comentário aqui do nosso... Nunca fez parte. Então tá aqui o Rodrigo saindo em defesa aqui do Bolsonaro. Não, Muito só bem. a verdade, não defende Bolsonaro, só um fato. Por né? falar em fato e verdade, vamos esclarecer. Não, como é que é? Desculpe, que está escrito aí. Que o Bolsonaro teria sido indiciado na Lava Jato, Iniciado, nunca foi. ele não falou a palavra iniciado, só falou começando pelo Bolsonaro, ele botou entre parênteses Furnas, Lava Jato. Nem Fecha parênteses. Furnas, Paulo Aécio Guedes, Neves, né? fundos de pensão. E O Paulo Guedes tem um problema com fundos de pensão, viu? Sim. Supostamente. E o Mauro tá Souza, em investigação. o taxista, ele fala assim: em tempo, a lei não permite que um militar seja ministro da Defesa. Na verdade, creio eu, É isso, Rodrigo, impedido, só ele não pede juridicamente. o militar na ativa que seja o general que foi escolhido aqui para Pela a parte mesma da lógica defesa, que o o general Moro- Fernando Azevedo de Silva. Pela mesma lógica que o Moro, só para ficar claro, o general Fernando Azevedo de Silva, ele era assessor, ele era chefe Do de gabinete do Toffoli, né, do candidato do ex-advogado do PT, que hoje é presidente do STF. Então ele é impedido quando dá ativa. A mesma lógica se um juiz aposentado pode fazer parte. Agora o juiz na ativa não poderia. Por isso que o Moro teve que pedir a sua saída. Agora tem uma questão aí, viu, Tardan, que sempre confunde. Por exemplo, chamam o Bolsonaro de capitão da reserva. Na verdade, ele não é da reserva. Ele é reformado. Né? Porque Isso. quando o militar deixa, ele fica durante uma certa idade na chamada reserva remunerada, depois ele é reformado, que é a aposentadoria. É o nome que se dá aposentadoria para militares. Para militares. Ele é aposentado. E uma coisa que tem equivocada, que eu acho, na lei, é permitir que militares da reserva participem da vida política. Eu acho que ele só deveria ser permitido, a lei permite, né? Quem está na reserva participar da vida política. Mas, a meu ver, só deveria ser permitida depois da reforma. Que aí a pessoa está definitivamente aposentada. Porque qualquer militar na reserva... Que é o caso dos indicados até agora, né? Todos são reformados. Não estou nem entrando no caso. Por exemplo, o Bolsonaro é reformado. Porque o militar na reserva remunerada, a qualquer momento ele pode ser chamado por qualquer eventualidade. Então, Qualquer missão de paz. De paz ou de guerra ou burocrático, o Exército tem o poder ainda de convocá-lo de volta. Diferentemente do reformado, que aí é a aposentadoria. Eu não sei se os generais são da reserva ou reformados, mas sendo uma coisa ou outra, pela lei, eles podem participar da política. E o nosso ouvinte José Marinho, ele diz assim: bom, então para o Plínio nenhum ministro presta, né? Comentário aqui do nosso ouvinte. Não, veja só, eu estou fazendo não presta no sentido pessoal, né? Não estou falando uma coisa pessoal, né? Aliás, pessoalmente eu não conheço nenhum. Mas eu tenho essas restrições que eu levantei aqui. Tá certo, não. Perfeito. A sua opinião, Plínio. Mas isso Não, aí, só para esclarecer o ouvinte, para não parecer que eu estou falando. Aqui o nosso outro ouvinte, o Gerson do Cambeba, ele diz: quanto ao BNDES, eu queria falar de fato um pouquinho aqui sobre a escolha do Levi, mas o nosso ouvinte diz: quanto ao BNDES, todos os indicadores de desempenho econômico e financeiro do banco, os indicadores estão disponíveis no site do BNDES, são compatíveis ou melhores com os demais bancos de desenvolvimento congêneres de outros países.
disse aqui o nosso ouvinte Gerson do Cambeba. Rodrigo, você mencionou há pouco que você achava que o BNDES talvez não deveria continuar, é isso? É isso. Mas explica, por favor, seu deixa ponto eu de voltar vista. só um ponto, né? O Plínio falou que o PT deveria ter criticado a Venezuela, não só o PT, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT do Ciro Gomes, que disse que na Venezuela havia excesso de democracia, né? O Ciro Gomes chegou a dizer esse desplante, né? Sobre a ditadura Excesso de democracia. Havia excesso de democracia, né? Naquela Excesso ditadura de sanguinária, oxigênio também, talvez. né? Exatamente, na ditadura sanguinária que é hoje a ditadura bolivariana do Maduro. Com relação ao BNDES, né, que ele falou, comentou dos índices, para mim o BNDES é um Robin Hood às avessas, né? Enquanto o Bolsa Família é uma transferência de renda para os mais pobres, o BNDES é uma transferência de renda dos ricos para os pobres, já o BNDES é a transferência de renda dos pobres para os ricos. Melhorou alguma coisa com a mudança da TLP nos últimos tempos, mas está longe ainda de ser o ideal. Na minha visão, esse mercado deveria ser completamente aberto, né, para bancos de fomento, para permitir que acontecesse de fato financiamento. Nós temos um problema sério no Brasil, uma das razões dos juros serem tão altos, que a nossa poupança interna no Brasil é muito baixa. Nós não temos uma poupança de fato. O brasileiro poupa muito pouco ainda, e quando poupa, ainda poupa em poupança. Então você tem um defeito para isso. Na prática, o BNDES acaba sendo usado para beneficiar campeões nacionais, que aí a gente começa a criticar o Levi, né? O Levi, essa ideia de campeões nacionais da Dilma Rousseff, parte desse caminho era quando o Levi era presidente do BNDES, né? Parte, inclusive, quando aconteceu as pedaladas, o Levi era parte do BNDES, era do ministro da Fazenda. Você teve toda a conjuntura em relação a esse banco que abriu as comportas de financiamentos pagos, subsidiados, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas os juros que eram cobrados para o BNDES era muito abaixo do mercado brasileiro. Os mais ricos conseguiam ter um juros baixo, enquanto os mais pobres, as pequenas empresas e as pessoas de forma geral, tinham juros absurdamente caros. Na prática, para conseguir ter esses juros baratos, os mais pobres, os menos beneficiados, os menos amigos do rei, tinham que financiar para os mais ricos. Essa coisa absurda que eu acho que é o BNDES. Para mim, esse mercado tinha que ser aberto, tentar estimular a poupança interna do Brasil com muita força, né? Estimular as pessoas a isso e permitir que a gente consiga de fato ter um mercado em qualquer empresa tenha juros razoáveis para serem cobrados, né? Enquanto o BNDES recobra juros de 4% ao ano, nós pagamos um juro aí de cheque especial de 144% ao ano, só para dar uma comparação. O Ezequias Nogueira, nosso ouvinte, diz que esse é o melhor programa do povo, traz tese e antítese. E ele diz aqui, um país que está com um déficit fiscal enorme, se a saída não for cortar, deve seguir que caminho? Uma política keynesiana, aquela mesma que nos trouxe até esse ponto? Pergunta aqui o nosso ouvinte. Plínio Bortolotti, pergunto eu a você, alguma chance do Levi, né, o anunciado aqui já para ocupar, o Joaquim Levi anunciado para ocupar o BNDES, gerir o BNDES, você vê alguma chance do Levi abrir de fato a chamada caixa preta do BNDES, como quer o presidente eleito? Pois é, tem a coluna do Érico Firmo, que eu estou vendo aqui, o Érico já chegou para trabalhar, fica até a noite aqui. E a coluna do Érico é muito interessante, porque ele comenta, né, o que o Rodrigo já falou e você também falou, o Érico até diz aqui que ele já serviu todos os governos, o Levi, né, desde o FHC. Desde o FHC ele serviu a todos os governos, só não do Michel Temer. Então ele já passou por todas as cores e tons ideológicos. Ele é o homem dos 50 tons de só não participou do governo Temer, né? Parece. Do Temer, exatamente. Mas aí até o Érico brinca aqui na coluna dizendo que ele não participou do governo Temer porque a Dilma caiu pelas pedaladas e ele estava no governo na época das pedaladas. Ele foi o responsável pelas pedaladas, né? A Dilma foi responsável pelas pedaladas, né? Mas vamos deixar claro. Um ministro, quem operava era o ministro, né? Quem operava. Tanto é que no impeachment não foi provado que a Dilma deu essa ordem, né? Então, tá certo. Pode se atribuir a ele também, né? Vi que esse é um bom tema para o debate. Mas vamos lá. Não, mas isso não retira a responsabilidade dela. Eu só estou dizendo que não ficou provado que ela deu a ordem, né, para fazer isso. Pois bem. E não ficou. Não, essa questão não ficou. Estamos falando do Levi aqui. Do Levi. Aí o Érico, eu vou ler aqui o trechinho que o Érico escreve, depois dele passear pela biografia do Levi, mostrando os governos que ele serviu e dizendo que ele estava nas pedaladas da Dilma. Aí você perguntou da caixa preta do BNDES. Então eu vou fazer as palavras aqui do Érico Firmo. Está na coluna do Érico Firmo, coluna política, página 10 da edição de hoje do Jornal O Povo. Ele escreve o seguinte:
sobre o Levi. Uma coisa interessante é que a intenção de Bolsonaro em relação ao banco, ao BNDES, é abrir a caixa preta. A desconfiança é justamente em relação à operação as operações realizadas na era petista. Ora, na parte final desse ciclo, o banco estava sob a gestão de Levi. Que abertura de caixa preta se pode esperar conduzida por alguém que pode ser afetado se irregularidades forem descobertas? Ou seja, o que o Érico está dizendo aqui, o Levi vai investigar a ele mesmo, já que ele dirigiu o banco que ele é um player que pode ser prejudicado, né? Mas assim, é uma necessidade clara, não sei se vocês sabem, outra informação interessante, essa ideia, essa lei de... há uma lei de abertura, né? A lei de informação. Essa lei de informação, ela permite que a gente tenha acesso a tudo, de forma geral. Porém, alguns tempos podem ficar sigilosos segundo o interesse do governante de plantão, né? Alguns contratos ficaram sigilosos por 10, por 20, por 30 anos. E a ideia é quebrar isso, e quem pode quebrar isso por decreto é o próprio presidente e a abertura disso. Né? Se o Levi não cumprir essa ordem, ele pode responder por isso também. Tem que lembrar dessa situação. É um descumprimento como um servidor público. Não, é verdade, mas vamos combinar que é estranho você contratar uma pessoa para verificar aquilo que ela mesma fez. Né? Ele pegou o final desse momento. Né? Você vê a ideia de campeões nacionais, ele começa já no primeiro governo Dilma e ele segue. Na verdade, quando o Levi entra, ele começa a controlar gastos. Inclusive, uma grande crítica do PT enquanto ele era parte do PT, porque estava quebrada a economia. A Dilma mentiu na eleição de 2014 e em 2015 ele tenta vir para dar uma ajustada, que era completamente necessária no momento. O nosso ouvinte, Ricardo Bastos, ele diz: não há dúvida de que a indicação de ministros tem caráter político. O problema é ser estritamente político e não técnico. E o maior problema não é ter relação comercial com ditaduras, mas sim manter tal relação por ideologia e não por haver benefícios comerciais recíprocos. Visão aqui do nosso ouvinte, Ricardo Bastos. O William de Horizonte diz: a pessoa que deseja que o governo do Bolsonaro seja péssimo é mesmo que desejar que o prédio caia porque não gosta do síndico. Parabéns, Rodrigo, pelos comentários. Diz aqui esse nosso ouvinte, o William de Horizonte. Eu disse isso ontem, eu não estou torcendo nem distorcendo, eu estou olhando. Eu disse aqui ontem, torcer a gente torce para time de futebol. Certo. Você está observando e fazendo a sua análise. E fazendo uma análise. Por sinal, o meu foi campeão esses dias. Pode então, concordar com ela. O Fortaleza, quem torce para o Fortaleza está contente. Né? Então, não se trata de torcer. Né? Porque torcer não adianta, não é? De que forma? Às vezes adianta no estádio, né? Às vezes a torcida leva o time para frente, mas é diferente no governo, né? Deixa eu perguntar a você, de que forma os militares exercem, vocês acham que eles estão exercendo alguma forma de pressão na formação dos ministérios? Vocês acham que vem mais general por aí? Assim, eu acho que assim... Tem 2 até agora, né? O Plínio falou uma coisa interessante sobre formação de equipe, né? Quando ele falou que não era obrigado o cara ter uma formação técnica. A grande graça dessa equipe, que o menos capacitado da equipe, na minha visão, é o próprio Bolsonaro. Todo mundo que está abaixo da equipe, isso é um mérito. Isso é um mérito. Tá cercando de gente melhor do que ele. É o mesmo mérito que teve Itamar Franco lá atrás, e eu vou até dar uma ressalva aqui. É o mesmo mérito que teve Lula no governo 1. Se cercou de gente melhor do que ele. Ou seja, de pessoas mais preparadas que ele, que entendem daquilo que estão falando. Né? Todas as pessoas que estão aqui, né, indicadas até agora são pessoas que, apesar de indicações políticas, entendem do riscado. Você vai dizer que Sérgio Moro não entende lógica de justiça, vai dizer que o Marcos Ponte, que é um cara que tem uma formação brilhante, não entenda sobre isso, o próprio General Heleno, Paulo Guedes, que é um dos maiores craques da economia do Brasil. Então você tem um ponto positivo em relação a isso. Quando você consegue colocar gente melhor do que você para isso, é uma vantagem tremenda. Que, por exemplo, Guido Mantega não era, para dar um exemplo, de um péssimo ministro da Fazenda que o Brasil já teve. Plínio, eu só quero só fazer uma observação nessa questão que o Rodrigo disse, que é o seguinte: ao Bolsonaro, a meu ver, falta a visão de estadista. Só. Aqui o nosso ouvinte, Mauro Souza, taxista da Praia do Futuro, ele diz: réplica urgente! O Bolsonaro foi citado sim pela Odebrecht. Segundo o delator, não teve muita repercussão por ele ser, entre aspas, peixe pequeno. Então está aqui citado, né? Ele foi citado, segundo ele foi citado pela Odebrecht. Então, que a gente mencionou aqui há pouco, né? Que ele era indiciado, né? Fica meio confuso. Mas o comentário inicial que o ouvinte fez, simplesmente era dizendo que tinha nó pelas costas, começando pelo Bolsonaro, Furnas e Lava Jato. Enfim, está aqui, dada aqui a réplica urgente do nosso ouvinte. Réplica dada. É nosso conselheiro também. Como é o nome?
Mauro Souza, nosso taxista conselheiro da Praia do Futuro. Conselho de Leitores do jornal. De leitores, não é do Conselho de Ouvintes, né? Que nós temos aqui. Temos que fazer aqui, então, mais um rápido intervalo. Eu convido mais uma vez os nossos ouvintes a participarem aqui do programa pelo telefone 3066-4030 ou pelo WhatsApp 981665589 ou ainda pelo Facebook, o Povo CBN. Até já! Debates do Povo. Estamos de volta com o Debate do Povo, hoje com as participações de Rodrigo Marinho e Plínio Bortolotti e, é claro, a sua participação também, ouvinte. O Eloy Júnior de Fortaleza, por exemplo, diz: Bolsonaro não pratica isonomia. Tem 3 generais do Exército, Marcos Pontes, coronel da Aeronáutica, e ninguém da Marinha.
Pois O é, tá relógio faltando, aqui né? tá Ele esqueceu faltando. da Marinha. Essa foi uma crítica interna, inclusive. Essa Essa é uma crítica interna Eu achei das que era Forças só- Armadas que foi, estão né? chiando. Estão incomodadas. Estão Pois chiando é. isso. O nosso outro ouvinte, Corporativismo, acho né? que é o Rafael, eu não estou identificando aqui agora. Ele pergunta, essa aqui é para o Plínio. O Diga que lá. seria uma visão de estadista? Isso porque o Plínio no bloco anterior mencionou, Não dizendo que tem. o Bolsonaro não tem uma visão de estadista. Por uma exemplo, postura de qual, Dilma. qual é o plano... O que é uma visão Não, estadista? nós estamos falando de Bolsonaro. Não, é só isso? para comparar. Dilma tinha? Não, deixa eu concluir aqui. Né? Agora, o PT tem uma visão. Tem uma visão de Estado. Não, vai. O PT tem. Né? Qual é o plano, por exemplo, do Bolsonaro para a educação? É escola sem partido? É fazer uma escola militar em cada capital? Qual é o plano dele para a cultura? Um estadista teria. Isso é a sua definição de Para a estadista. qual é? economia, que é o mais importante do país, qual é o plano dele? É o posto Ipiranga. Pergunto para ele sobre a economia, ele diz, não, pergunto para o posto Ipiranga. Nas questões internacionais, ele não tem a mínima noção, faz de conta que não tem, do que acontece no mundo. Ora, ele não entendeu até agora porque é que a hora que ele falou que ia mudar a embaixada do Brasil, de Israel, em Tel Aviv, que estão todas as embaixadas do mundo lá para Jerusalém, ele não entendeu a reação dos países árabes. Ele ficou, não, mas só porque vai mudar a embaixada, quem escolhe a embaixada é o país. Ou ele não sabe, ou faz de conta que não sabe, ele não tem a mínima Só para noção. entender, para você, quem é estadista? Não, deixa eu continuar aqui. Vai. Tá? Aí você pega, por exemplo, China. Ele quer fazer a mesma coisa que o Trump fez, só que o Trump tem... os Estados Unidos é que controla a economia mundial pelo dólar. Você só pode negociar com dólar. Eles têm uma economia poderosa, um exército poderoso. Aí vai é a mesma coisa os Estados Unidos brigar com a China que o Brasil brigar com a China. Né? Depois ele vai lá, o Onyx Lorenzoni, e dá um chute na canela grosseiro na Dinamarca, que tem vários parcerias com o Brasil na preservação do meio ambiente. Esses caras não têm noção de nada que acontece no mundo. Então, olha, estadista é uma pessoa que tem uma noção do que acontece no país e o rumo que quer tomar. Até agora, se eles tiverem, não se sabe. Além de atacar mulheres, gays, negros e por aí vai, e querer uma escola sem partido, não se sabe que aqui pra tipo falar de governo o Bolsonaro Não, eu quer. estou querendo entender qual é o estadista que o Plínio tem para o Brasil, assim, nessa perspectiva. Não, o Fernando Henrique, por exemplo, eu podia discordar dele, mas era um estadista. Lula não. O Lula foi um estadista. Não, também não. Não, Qual a bom, visão tudo bem. Aí qual a você- visão que o Lula tinha aí- para cultura? aí você- Qual a você visão que o Lula faz. tinha para cultura? Qual a visão que o Lula tinha para educação? Não tinha também visão nenhuma. É complicado. Era um cara que teve uma visão de ser um gestor e colocar a gente mais preparada que ele. Não, mas naquele a pessoa momento. precisa Não saber tinha para onde visão. vai. Mas também não tinha. Eu estou só fazendo a comparação de alguém que, para alguns, só um pouquinho, para alguns se considera, na visão, se você falou que o Lula é um estadista, também, se eu comparar com todos os pontos que você disse, o Lula não tinha qualquer condição de entender. Sim, mas o essa Bolsonaro visão é um disso. estadista? Não, eu estou só Não, você acha que o Bolsonaro é Pra mim, estadista? estadista o Brasil ainda não teve, talvez o mais próximo disso foi o Fernando Henrique Cardoso, né? O meu exemplo é mundial. Para mim, o maior estadista, os dois maiores estadistas que o mundo teve foram Margaret Thatcher e Winston Churchill. Para mim, foram os dois maiores estadistas que o mundo teve. Então, na minha visão em relação a isso, o Brasil, aí há algumas virtudes de montar a equipe, né? Ser estadista também é entender a sua limitação. Isso é uma vantagem que o Lula teve e que o Bolsonaro tem. Mas cadê o rumo? Qual é o rumo que o Bolsonaro... Isso é interessante. O Lula, por exemplo, tinha um grande projeto que era reduzir a pobreza do Brasil. Qual é o grande projeto do Bolsonaro? Me diga. Eu acho que diminuir o Estado, o tamanho do Estado do Brasil. Esse é o grande projeto. Sim, mas diminuir o Estado pra quê? O Em Estado é função de quê? gigantesco. Ele atrapalha o funcionamento de empresas, de negócios, de pessoas, de trânsito de pessoas, de trânsito de mercadorias. Atrapalha o desenvolvimento do Brasil, o crescimento do então Brasil. é porque... Você está é dizendo o que- seguinte, você está dizendo assim, o Lula tinha um mote da pobreza. Eu estou dizendo que o mote do cara é diminuir o Estado, de forma geral. Esse é o mote o Lula ganha a eleição. O Lula ganha a eleição com essa pegada de diminuir a pobreza e o Bolsonaro ganha a eleição com o mote de diminuir o Estado. Não, ele ganha a eleição E com mote de segurança. E diminuiu o tamanho do Estado. Ele falou isso Você em pergunta para o eleitor do todos os Bolsonaro momentos. se ele tem noção Em- do que é diminuir o tamanho do Em todos Estado e os para momentos- quê. Em todos os momentos do discurso do Bolsonaro, isso é inegável. Isso é inegável. Diga para o eleitor do Bolsonaro que reduzir o Estado vai implicar menos saúde, menos educação, Não menos necessariamente. cultura. É esse o ponto. Não necessariamente. Vamos, Na prática, isso nós vamos ver. Na prática, o que você está colocando é que a cultura deve ser feita pelo Estado. Menos Eu acho salários, um perigo tremendo a né? cultura ser conduzida pelo Estado. Tremendamente. Até Não, porque não, quem vai ninguém ver- fala em conduzir Então, assim, cultura, é na ter minha- uma política para a cultura. Pois é, Quem política é quer centralizada. conduzir a educação
é o Bolsonaro com a escola sem partido, que não sei se você defende. Não, eu acho que ela faz um bom diagnóstico e dá uma péssima solução. Existe doutrinação na escola, mas ideias se combatem com ideias, não se combate com força. Ideias se combate com novas ideias, com novas perspectivas, se combate com mais Mas o que liberdade. é doutrinação na escola? Por exemplo, você falar de liberalismo não é doutrinação, você falar de comunismo é doutrinação. Não, ambos, não tem como comparar. Por exemplo, eu quando dou a minha aula, isso é muito, por isso que eu estou falando, eu concordo, ele faz um bom diagnóstico e dá uma péssima solução. Existe doutrinação nas escolas, ponto. Como é que se combate isso? Eu acho que com mais liberdade, não com menos liberdade. Mas, Rodrigo, deixa eu E lhe eu perguntar acho que é um uma problema coisa. sério. Quando você... Se eu vou apresentar, eu quando eu dou minha aula, eu falo claramente que sou um liberal e o meu viés da minha aula é um liberal. A minha diferença é que eu aviso o que eu estou fazendo. Eu não faço isso de uma forma disfarçada e dissimulada. Né? Estava discutindo um dia desse sobre a ideia. Não dá para saber o que cada professor faz em sala de aula, meu camarada. Não, e direito de cátedra, que o pessoal esquece disso, né? Isso é um direito pontual, constitucional, que é o direito de cátedra do professor, que o pessoal está esquecendo disso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Assim, então. Se uma pessoa que é socialista filmar uma aula sua e falar, ó, ele está me doutrinando no liberalismo, você vai achar legal eu isso? vou dar aula. Não, eu acho que ele tem todo o direito de filmar a aula na minha visão. Eu acho que é errado. Mas assim, o cara acaba na prática hoje, viu, Plínio? É engraçado. Com o Instagram hoje você acaba sendo filmado sem nem você notar. Não, é verdade. E aí, mas no dia a dia, no dia a dia que você está dando aula, é muito comum os meus alunos dizendo: tô com um ótimo professor aqui, tô filmando ele aqui, a aula do professor Rodrigo. Aí filma assim, pedaço, trecho da aula que eu tô fazendo, você nem nota que isso está acontecendo. Isso é comum acontecer, né, no dia a dia como professor. É o que eu tô falando. Dentro da escola sem partido, eu prefiro muito mais a ideia de escola sem Estado. Eu prefiro a ideia de descentralização, a ideia das escolas poderem decidir localmente qual conteúdo vai ser ensinado. Não tem como o MEC de Brasília definir qual vai ser a pauta do Ceará, que será a mesma pauta do Rio Grande do Sul. São coisas completamente diferentes, são problemas completamente diferentes. Como eu disse, ideias se combatem com ideias, se combate com mais liberdade. É muito perigoso essa ideia de ter um fiscal do Bolsonaro aí na educação, assim como era ridículo ter o fiscal de Sarney. Na minha visão, é ridículo ter a ideia do fiscal do Bolsonaro. Eu não concordo com essa solução. Longe disso, Plínio. Só para ficar claro. Mas eu entendo que há doutrinação na escola e isso pode ser combatido com novas ideias, novas perspectivas. O problema é que, assim, não tem jeito. Se eu vou apresentar a história do pensamento econômico, eu tenho que falar de marxismo. Isso é doutrinação? Agora eu estou dando aula de processo. Agora eu estou dando aula de processo civil, que é uma aula específica, clara, dentro do processo civil do direito brasileiro. Tem lógica eu estar falando sobre marxismo, liberalismo? Não é o foco. O foco da aula não é essa. É isso aí que o pessoal diz. O cara está dando aula de um tema específico, certo? E ele vai falar sobre Marx. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? É o ponto. A função do professor é ensinar a matéria que foi direcionada para ele. Eu acho que é aí a doutrinação, é aí onde há o erro. Muitas participações de ouvintes aqui, dezenas e dezenas de ouvintes. Que não há ministro da Educação, né? Já se manifestam aqui incomodados porque eu não leio os comentários deles, mas vocês desculpem, é por uma falta de tempo mesmo e eu não consigo dar conta nem de ler aqui tantos comentários. Um aqui, por exemplo, diz: meus caros, estadistas são pessoas ou autoridades públicas que têm a visão de Estado forte e intervencionista. O Estado tem que intervir em tudo. O Plínio discorda aqui veementemente. Não, mas essa não é uma definição de estadista. Rodrigo me representa, diz o nosso outro ouvinte aqui. O outro diz: Rodrigo Marinho quer desqualificar Lula como estadista, é querer insultar os ouvintes. Tanto quanto Lula, FHC também foi estadista. Não, mas aí foi o ponto que eu falei. Não sei se ele ouviu o que eu disse. Eu acho que o Lula, na limitação dele, assim como o Bolsonaro, na limitação deles, eles têm uma grande virtude, que é montar uma boa equipe. O Lula, no governo 1, certo? Primeiro governo do Lula, o grande mérito dele foi montar uma boa equipe. O mérito do Bolsonaro tem sido montar uma boa equipe. Mas só para definir estadista com D de dado e estatista com T de tatu. Né? O estadista... ele falou estatista, né? Não, desculpa, estadista mesmo. Só para diferenciar, né? Muitas vezes o pessoal confunde isso. O estadista é aquela pessoa que entende a função do mundo público que está exercendo, entende a responsabilidade que está tendo e tem uma visão holística, né, que eu acho que é por isso que eu falei que a minha visão é Margaret Thatcher e Winston Churchill, que tem uma visão holística do problema do seu país, né, que entende a história do seu país, entende como o seu país pode viver com as suas próprias instituições, né, porque a nossa instituição do Brasil nunca será igual à da Argentina, assim como nunca será igual à da Inglaterra. O Brasil tem a sua característica própria, e isso é um estadista. O último que eu acho que é o último dessa nova república que a gente teve foi o Fernando Henrique Cardoso. Pelo conhecimento, eu tenho várias discordâncias com o Fernando Henrique Cardoso, social-democrata, né, de esquerda, Fernando Henrique Cardoso. Tenho várias discordâncias em relação a ele. Porém, como uma visão holística do Brasil, essa visão que ele tinha do Brasil, ele tinha um conhecimento que poderia ser chamado estadista, que eu acho que nem Lula, nem Bolsonaro, muito menos Dilma, podem ser chamados como tal. Estatista é aquele que acredita que o Estado é a solução de todos os problemas, né, que são visões diferentes.
Olha aqui, muitas participações. O Robert, do bairro Dionísio Torres também. Ele tenta fazer outros comentários aqui, que agora acho que não cabem tanto nesse debate de hoje, porque ele quer saber, falando de consumo de drogas, etc. Acho que pode ser tema para outro debate, mas ele elogia muito o programa, diz que acompanha sempre. Muito obrigado. Paraná. Rapaz, eu fico aqui ansioso aqui para querer tantas mensagens, mas não vai dar realmente tempo, já estamos aqui, faltando 9 segundos, 8 segundos para o final do programa. Plínio, seu tchau. Até amanhã. Eu só queria explicar rapidamente por que é tão complicado mudar a capital de... Não dá tempo, não? Não dá, não. Vai Então, ficar para amanhã. tchau. Amanhã estamos de volta. Plínio, Rodrigo, estaremos todos de volta aqui. Anuncio que a enquete vencedora para o programa de sexta-feira é Estatuto do Desarmamento. Então, agradeço muito a participação de todos os ouvintes. Obrigado, Plínio. Obrigado, Rodrigo. Estaremos aqui amanhã com os dois. Não percam. Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Tchau!